Olá, meu nome é Ana Beatriz Fonseca Santos, sou orientanda do professor doutor Reilison Cavalcante de Araújo e o título da minha pesquisa é Auxiliares Modais em Ovessia Bahia, Dever e Ter Que. É importante ressaltar que hoje, nesta apresentação, devido ao curto tempo, será apresentado o recorte da minha pesquisa. Bom, antes de entendermos o trabalho, é importante conhecermos alguns conceitos, como a definição de modalidade, que, segundo von Fintel, é uma expressão gramatical de possibilidade e necessidade, ou seja, a modalidade é uma categoria gramatical que permite o falante se reportar dimensionalmente ao mundo possível, como, por exemplo, opinar sobre algo ou levantar hipóteses. O segundo conceito, ou melhor dizendo, os segundos conceitos são os contextos modais, que são 5 no total e mais à frente serão aprofundados. Além disso, é importante frisar que a modalidade pode ser expressa através de morfemas flexionais, advérbios ou verbos auxiliares. Nesta pesquisa, foram escolhidos 4 verbos modais: poder e dar para, que expressam possibilidade, e dever e ter que expressam necessidade. Porém, nesta apresentação, devido ao curto tempo, focaremos apenas em dever e ter que. Bom, com relação aos contextos modais citados anteriormente, temos o epistêmico, que é aquele que expressa julgamentos sobre status factual segundo o que falante sabe sobre aquela situação. Como em 1, Pedro deve ter uns 30 anos na empresa. Com relação ao deontico, que é aquele baseado em leis, regras ou permissões estabelecidos por uma instituição, como em 2, pelas regras do PIBIC, os pesquisadores têm que apresentar no Congresso, ou seja, é uma regra. O terceiro contexto é o dinâmico circunstancial, que é aquele que expressa capacidade, habilidade ou disposição intrínseco ao falante, como em 3. Antônio deve trocar o curativo no mínimo 2 vezes ao dia. O quarto contexto é o teleológico, que é aquele relativo a fim ou objetivo delimitado, como em 4. Para viajar a Brasília, Manu tem que ir de avião ou de carro. E, por fim, o bulético, que é aquele baseado em desejos do falante, como em 5. Bem que todas as pessoas tinham que ter bom senso. Bom, com relação aos pressupostos teóricos da minha pesquisa, o Kratzer vai falar que os modais são termos relacionais dependentes de variáveis contextuais. E, por serem relacionais, esses verbos eles podem ser compatíveis com apenas alguns ou qualquer contexto modal. Além disso, ela fala que todo modal tem uma força modal que determina a sua expressão, isto é, se é de possibilidade ou necessidade. Ela ainda vai atenuar que o modal funciona como um predicado de 2 lugares. Um quantificador, que é preenchido pela base modal, o contexto, que diz o contexto que o modal é compatível, e pela proposição. Além disso, ela vai falar que a modalidade é gradual, dividida por Kratzer em universal e existencial. Com relação à metodologia da minha pesquisa, o corpus pertence ao acervo de fala vernácula do português afro-brasileiro do estado da Bahia, elaborado pelo projeto Vertentes da UFBA. E desse acervo foram retiradas 6 entrevistas sociolinguísticas de caráter informal realizadas em Ovessia e estratificadas por sexo, idade, distribuídas em 3 faixas etárias e nível de escolaridade. Com relação ao objetivo, é a identificação dos itens semânticos que codificam as noções de possibilidade e necessidade em diferentes contextos modais, buscando entender o uso variável entre poder e dar para e entre dever e ter que é o foco desta apresentação. Aqui estão as questões norteadoras, e com relação aos resultados, foram encontradas 177 sentenças no total, considerando dar para e poder também, com a presença de auxiliares modais. Bom, com relação aos verbos modais na comunidade de Ovessia, os verbos necessidades foram os mais produtivos, com 90 casos, sendo dever com 15 e ter que com 75. Com relação à faixa etária, como eles foram distribuídos em faixa etária, no caso, o dever e ter que é o foco, dever, a gente percebe que ele tem uma maior produtividade na faixa etária 3, o que era de se esperar devido ao fato dele ser uma variante mais antiga, indicando uma queda no seu uso nesse dialeto, e ter que, por ser uma variante mais nova, também era de se esperar que ele fosse mais produtivo na faixa etária 1, indicando que ele vem ganhando espaço dentro desse dialeto. Com relação aos modais nos contextos modais, no caso epistêmico, o dever e ter que, de dever e ter que, dever foi o mais produtivo entre dever e ter que. Isso considerando também poder e dar para. Com relação aos modais no contexto deôntico, ter que foi mais produtivo que o seu par dever, e esses resultados são relativos aos 4 também, estão dentro de todos os 4, porém estamos focando em dever e ter que. Com relação ao contexto dinâmico, ter que foi mais produtivo que dever novamente, e com relação ao contexto teleológico, ter que foi o único verbo que apareceu nesse contexto, dentre os 4 e também dentre o seu par alternativo dever. Com relação ao contexto bulético, não houve caso,
desta modalidade, então, portanto, não conseguimos analisar, não podemos analisar como os verbos se comportaram. Então, concluímos que, com relação aos modais de necessidade, dever, ele foi o mais produtivo no contexto epistêmico e apareceu apenas em um contexto não epistêmico, que é o deôntico, e não houve casos no pretérito imperfeito. Já ter que foi o mais produtivo que dever em todos os contextos, exceto no epistêmico, e foi o único modal presente na modalidade teleológica. Aqui estão as minhas referências e meus agradecimentos ao CNPq, que é a minha bolsa de fomento, ao Projeto Vertentes, à UFBA, ao Projeto Alib, ao PIBIC UFBA, o Congresso UFBA e a todos vocês. Obrigada.